6h29, seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, seja bem-vindo. Já aproveita, já se inscreva no canal, já deixa aí a sua curtida. Você que está pelo TikTok, quero te convidar a curtir várias vezes aí, deixar um comentário para que essa live ela possa subir, mais pessoas possam chegar aqui com a gente. O assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto muito importante para o nosso sucesso em todas as áreas da nossa vida, e é importante você estar com o coração aberto para o que o Espírito Santo vai falar aqui hoje. Nossas lives são direcionadas por Ele e Ele sempre tem algo para você, para te edificar, para te abençoar, a você e a sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Bom dia, Igor. Bom dia a todos vocês que estão aí no TikTok. Depois nós vamos ver os comentários e também conversar um pouquinho. Lucas capítulo 24. Quero ler um texto com você. Hoje nós vamos ler somente um versículo. E para que você entenda o que está acontecendo aqui, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto, crucificado, foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou e Jesus já tinha aparecido para algumas pessoas. Glória a Deus, aleluia, porque o nosso Senhor Jesus, ele vive e reina para todo sempre. Nós não servimos um Deus morto. Nós servimos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive, que reina. Aleluia. Glória a Deus por isso. E aí, nesse texto que nós vamos mencionar aqui, existem dois discípulos que estão caminhando, estão indo para casa, e no meio do caminho Jesus se aproxima e fica do lado deles. E a Bíblia diz lá em Marcos que Jesus Cristo ele estava de outra forma ali. E aí os discípulos não reconhecem Jesus. E aí Jesus começa a conversar com eles, e eles estão ali num diálogo com Jesus, sem saber que era Jesus. Olha que interessante. Já puxando aqui um tópico que o Espírito Santo falou comigo. Na hora que Jesus Cristo ele se aproxima de você, fala com você, e você não escuta ele porque você não reconhece que é ele. É isso que acontece ali. Eles estão caminhando, estão conversando, Jesus começa a falar com eles. E aí, a hora que chega perto da casa deles, essa é uma história que eu gosto muito, eu sempre falo dela. E quando eles chegam perto da casa, os discípulos chamam Jesus para ficar com eles, sem saber que era Jesus. Mas a hora que chega ali, que eles entram para dentro da casa, Jesus senta na mesa e olha o que acontece. Versículo 30. Lucas capítulo 24, versículo 30 diz o seguinte: E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Eles estavam com o coração ardendo, sentindo ali, mas não reconheceram que era Jesus. Mas Jesus senta ali na mesa com eles, parte o pão, abençoa aquele pão e entrega o pão para eles. Naquele momento que ele entrega o pão para eles, eles reconhecem que era Jesus. O pão, ele sempre vai falar de alimento. É o alimento mais conhecido e mais popular no mundo. O pão. Todo lugar que você for, no mundo todo, existe o pão. E Jesus, ele parte o pão e ele dá alimento para aqueles discípulos. Eu quero falar aqui sobre mesas, sobre lugares onde você está se assentando, que ou está te ajudando ou está te prejudicando. Eu já me assentei em várias mesas. Eu lembro quando eu estava afastado
do Senhor, eu me assentei em mesas onde eram faladas tantas coisas ruins, onde a gente estava ali falando tanta coisa que não deveria falar, mas era falado. E a meditação que o Espírito Santo quer nos trazer é quais são as mesas que você e eu temos nos assentados. Teve um dia que eu gosto de fazer com a Rebeca, né, algumas atividades, e teve um dia que a gente fez uma atividade aqui, que foi, a gente preparou um lugar para Jesus sentar junto com a gente na mesa. E aí nós somos 3, né, a Priscila, a Rebeca, eu, e nós preparamos 4 pratos, colocamos ali tudo certinho, porque eu falei para a Rebeca, Jesus vai vir jantar com a gente. E aí nós preparamos ali, foi um momento gostoso, onde ela entendeu, né, na simplicidade da mente dela, que Jesus ele sempre tem um lugar para sentar com a gente na mesa. E é interessante porque talvez tem pessoas que não acreditam nisso. Mas todo dia que eu chego aqui de manhã, Jesus já está sentado na mesa. Ele já está aqui me esperando. E eu posso sentir a presença dele, posso conversar com ele. Tem dias que eu choro junto com ele, tem dias que ele me consola, tem dias que ele fala comigo mais próximo, tem dias que eu escuto, tem dia que eu falo. Eu vou tendo aquele diálogo, aquela conversa. Isso é espiritual. Você pode ter esse acesso. Ontem nós falamos um pouco sobre, não sei se foi ontem, se foi semana passada, mas nós falamos sobre ter acesso à presença. Deus ele nos dá condições de acessar a presença dele através do Senhor Jesus Cristo. E isso é importante eu e você entender que as mesas que nós sentamos, elas precisam ter a presença do Senhor. Então, existem mesas que curam e existem mesas que ferem. Existem mesas que te atrasam e existem mesas que te impulsionam. Existem mesas, eu estava até anotando aqui sobre isso, eu falei aqui, ó, existem mesas que constroem e existem mesas que destroem. Existem mesas que machucam e existem mesas que curam. Existem mesas que nos ensinam coisas boas, existem mesas que nos ensinam coisas ruins. E existem mesas que trazem vida, existem mesas que trazem morte. E quando eu falo de mesa, eu não estou falando dessa aqui, ó, de madeira, ou que seja uma mesa de vidro, ou que seja uma mesa material. O mais importante não é a mesa em si material, mas quem é que está sentado à mesa. É por isso que você precisa tomar cuidado com quem é que você coloca sentado na sua mesa. Quais são as pessoas que estão sentadas com você, com a sua família? Talvez você tenha trazido morte para dentro da sua casa sem saber. Talvez você nunca fez uso de bebida alcoólica, mas você coloca pessoas que trazem bebida alcoólica para dentro da sua casa e colocam bebida alcoólica na sua mesa, onde você se alimenta, onde você tem comunhão com a sua família, e você não tem noção da carga negativa espiritual que tem trazido junto. Então, para que você e eu possamos prosperar, crescer, desenvolver, para que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor, nós precisamos tomar cuidado com quais as pessoas que sentam nas nossas mesas. E quando eu falo de mesa, eu sempre vou lembrar das mesas que eu frequentei e das mesas que eu quero frequentar. E pode ser que a mesa que mais te feriu seja a mesa da sua casa. Talvez na sua família, seu pai, por ele estar ferido, ele te feriu na mesa. Existem pessoas que estão sentados à mesa e não têm paz para tomar uma alimentação, porque existe uma opressão tão grande ali, e existe discussão, fala mal dos outros, e existe aquela coisa tão ruim naquela mesa, porque a presença que está ali não é a presença do Senhor. Antes de tudo, a presença do Senhor precisa estar ali. O Senhor Jesus Cristo ele precisa ter um lugar na sua mesa. É por isso que, quando você tem noção de que Ele está na mesa,
você vai tomar muito cuidado com o que você fala, o que você faz, com quem você traz para sentar na sua mesa. Amém? É interessante porque esses discípulos aqui, eles não tinham noção de quem que era, mas eles conheciam ele. Eles conheciam a voz do Senhor Jesus. Mas naquele momento eles não reconheceram que era o Senhor Jesus Cristo enquanto estava caminhando. Que você e eu, nós possamos ter a sensibilidade de entender que Jesus Cristo, Ele quer assentar junto com você. Ele quer compartilhar com você. Ele quer te alimentar. Só que você às vezes não quer isso. Porque as pessoas que estão junto com você já te trouxeram tanta coisa ruim que está impedindo os seus olhos de enxergar que as mesas, que os lugares, que as pessoas que você está junto com você está te fazendo mal. E hoje eu estou aqui para orar e para interceder, para clamar, para que você tenha discernimento, para que você entenda, porque o Senhor já falou com você. Essas mesas que você tem se sentado, Ele já falou para você sair delas. Ele já falou para você se levantar dessas mesas, desses ambientes, se afastar dessas pessoas. Porque se a pessoa que está junto com você, ela tem muitas feridas, a tendência é ela te ferir. Mas se as pessoas que estão sentadas com você, elas são curadas, a tendência é ela te curar. Se as pessoas que estão sentadas com você, elas são prósperas, a tendência é você prosperar junto. Mas se as pessoas que estão assentadas com você, elas só têm a mente escassa e só te puxam para trás, a tendência é você ficar para trás. Hoje é muito falado sobre mesas, mas mais importante do que qualquer pessoa que senta na sua mesa, a presença de Jesus é a mais importante. E aí eu quero ler com você lá em Marcos, onde eu citei, ó, Marcos 16, que também fala da mesma história, só que são 2 versículos só. E olha o que diz aqui, ó, versículo 12. Marcos 16 e 12. É a mesma história, somente contada bem resumida. Diz assim: depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho no campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Lembra que eu falei que Jesus manifestou-se em outra forma? Existem momentos que Jesus ele se aproxima de você de uma forma que você não espera. Por quê? Nós, como corpo de Cristo, nós somos as mãos do Senhor Jesus Cristo aqui. Nós somos aqueles que representam o Senhor Jesus Cristo. E existem pessoas que Jesus Cristo tem colocado na sua vida para te ajudar, mas você não tem dado ouvido a elas. Você tem preferido ouvir aquelas pessoas que você já está acostumada. E Jesus ele quer te trazer para um novo nível, para uma nova intimidade. Ele quer renovar a sua mente, quer trazer cura, libertação, mas você não tem reconhecido porque Jesus ele tem se manifestado de uma maneira diferente da qual você foi ensinado. E é preciso você e eu, nós termos a sensibilidade para entender quando que é Jesus Cristo. Amém? Nós vamos fazer uma oração. Quero orar por você, pela sua vida. Quero interceder para que você tenha discernimento espiritual, sabedoria para entender quais são os lugares que você deve estar e quais são os lugares que você não deve estar. Amém? Pai, nós estamos aqui e nós queremos agradecer pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós vemos aqui que o Senhor andou junto com aqueles 2 discípulos, o Senhor falou com eles, o Senhor sentou na mesa com eles e eles ainda não tinham entendido que era o Senhor.
Mas quando o Senhor parte o pão e entrega para eles o alimento, eles reconhecem que esse alimento era o Senhor que estava entregando. Pai, nós necessitamos de um alimento espiritual. Nós necessitamos, Senhor, de alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso alimento. Papai, ajude cada um desses que estão ouvindo e vendo esse vídeo, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, trazer a presença do Senhor Jesus Cristo para dentro do nosso lar, para a nossa mesa, para que nós possamos ter consciência de que Ele está sentado com a gente à mesa e possamos receber dele o alimento. O Senhor Jesus Cristo é o mais importante. Sem Ele, nós não somos nada, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Pai, mostra a essa pessoa quais são as mesas que ela precisa abandonar, que ela precisa deixar de frequentar. Mostra a essa pessoa quais são as pessoas que não devem sentar com ela na mesa, na casa dela, Senhor. Para que haja cura, para que haja libertação e para que ela possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Amanhã nós voltamos às 6h29. Que Deus te abençoe.